Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre tudo tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra e se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos. Que nós possamos nessa noite louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Hoje de manhã a gente estava com o espaço de adoração cheio, que teve que abrir até a parte de cima porque não tinha lugar mais para sentar. Que a gente possa, na semana que vem, na outra semana, ter esse culto da noite também cheio, que não tem mais onde sentar e a gente tem que abrir o espaço ali em cima. Amém? Que a gente possa estar louvando cada vez com mais e mais irmãos ao nosso lado. Que você possa se colocar de pé e cumprimentar quem está do seu lado. Que você diga uma palavra de bênção. Dá uma boa noite. Dando continuidade no culto, então, eu convido vocês a pegarem as suas Bíblias. Nós vamos estar abrindo a palavra de Deus em Isaías, capítulo 61. E nós vamos estar fazendo a leitura responsiva do versículo 1 até o versículo 11. Isaías 61. Isaías 61. Então eu vou começar lendo e vocês podem dar continuidade. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram,
e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os viantes destruídos, e renovarão as cidades dominadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Vamos ler juntos o último? Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então, como o profeta aqui diz, nós vamos então fazer com que esse louvor se espalhe pelas nações. Então, eu convido vocês a continuarem de pé para a gente poder estar louvando ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
pela manhã o reverendo Carlos pregou sobre Deus agindo nas dificuldades das nossas vidas, Deus fazendo milagres ali onde a gente tem coisas que para nós são intransponíveis. E quando a gente canta que a gente quer que Deus reine na nossa vida, eu fico pensando assim, mas quem que eu quero que reine na minha vida, né? Quais são as credenciais de Deus aí para que Ele possa reinar na minha vida e tomar conta de tudo e ser responsável por tudo na minha vida? E essa música que a gente vai cantar fala um pouquinho disso. Fala um pouquinho de que Deus estava aqui antes mesmo de tudo existir. Então é esse Deus que a gente quer que reine sobre a nossa vida. Vamos cantar? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, oh, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Oh, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ó Senhor, que toda glória, toda honra e todo louvor nas nossas vidas sejam dados a Ti, Pai. Senhor, obrigado pela Tua presença no nosso meio, e nós viemos agora invocar a Tua presença no nosso coração, Pai. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, inunde o nosso coração. Que o Senhor fale para nós hoje, Pai. Que o nosso coração saia diferente do que entrou, seja tocado realmente por Ti, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua palavra e que ela dê fruto, Senhor. Que também o nosso coração esteja cheio de louvor e grato ao Teu nome, Pai. Senhor Deus, age no nosso meio. Nos dá entendimento da nossa vocação missionária, nos dá entendimento da nossa obrigação de falar da Tua palavra, Pai. Nos dá entendimento da nossa pequenez, do quão somos falhos e o quanto precisamos de Ti. E nos dá um pouco da visão daquilo que o Senhor é, da Sua grandeza, do quão insondáveis são os Teus feitos, Pai. Senhor Deus, nos dá consciência de que nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar.
Boa noite, igreja. Preparando para o nosso momento de recolhimento espiritual, convido a igreja à leitura do texto de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. O texto está no boletim, está indicado no boletim, mas eu farei a leitura aqui. Eu convido a igreja para um momento de meditação na palavra, para que nós possamos preparar o nosso coração para entregar verdadeiramente diante do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Esse momento que nós vamos nos colocar diante de Deus, que nós vamos realmente, como nós cantamos nos cânticos, nós vamos pedir para que Deus comande a nossa vida, que Deus seja o Rei, que Deus abra os nossos olhos. Esse é o momento que nós pedimos o perdão dos nossos pecados, porque nós não somos nem um pouco merecedores de estar aqui hoje à noite. Nós não somos nem um pouco merecedores de estarmos na presença de Deus. E Ele, pela sua bendita e maravilhosa graça, entregou o seu Filho por nós. Como diz aqui o texto, diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que esse seja um tempo que nós possamos nos colocar de joelhos, nosso coração esteja quebrantado diante do Senhor, para que nós possamos pedir ao Pai que Ele nos torne, abra os nossos olhos para que nós possamos ser um povo exclusivamente dEle. Convido a igreja a um tempo de oração. Após isso, o pastor fará uma oração para a gente. Nesse tempo de oração que você já intercedeu, já pediu perdão pelos pecados, eu queria convidá-lo a continuarmos em oração, mas agora compartilharmos esse momento de oração com a pessoa que está ao seu lado. Às vezes nós adentramos ao templo, nós saudamos o irmão, nós o cumprimentamos, mas às vezes ele está com o coração apertado, ou você está com o coração apertado, com uma situação para resolver durante o dia de amanhã, e é a oportunidade de você orar por esse irmão, abençoá-lo. A Bíblia diz assim: abençoai uns aos outros, abençoai e não amaldiçoeis. Então eu quero que você vira para a pessoa que está do seu lado, ou à frente, ou atrás, ou da esquerda, ou da direita, que você ore por ela, que você peça pela vida dela, que Deus lhe dê uma semana abençoada, com direção
direcionamento da parte do Senhor, com sabedoria, com livramento. É uma oportunidade de você orar por essa pessoa. Se você vê alguém aí no banco sozinho, senta perto de 3, tá certo? É a oportunidade de nós orarmos uns pelos outros. Nós somos família da fé. Foi isso o texto de Isaías que nós lemos, família bendita do Senhor. E como família nós abençoamos uns aos outros nesse instante. Ora para a pessoa que está aí ao lado com você. Vamos nos pôr em pé, dê as mãos à pessoa que está do seu lado. Agora sim, como família da fé, vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. Ato contínuo do nosso culto, eu quero lembrar algumas informações importantes para os irmãos. Você recebeu o boletim da igreja das mãos de um diácono e dentro do boletim você vai encontrar esse encarte. O encarte que nós temos pertinente à Assembleia Geral Extraordinária da Igreja, que acontecerá no dia 30 de março, a partir das 8:45 até as 19h15, você pode participar com o seu voto. Para tanto, é importante você, desde já, ter um compromisso de oração. A igreja estará escolhendo 11 presbíteros, estará escolhendo 9 diáconos para a sede, 2 diáconos para a congregação, e estará concedendo 3 honrarias, 3
títulos de emerência aos irmãos pelo trabalho prestado por mais de 25 anos no ministério ou de presbiterato ou de diaconato. Então, no boletim, no encarte interno, você tem na primeira página a titularidade de emerência. Presbítero José Luiz e os diáconos Valentim e Schmidt, irmãos que já serviram a Deus por mais de 25 anos, mandatos sucessivos, dominicalmente, gente que investiu as suas vidas para o louvor e glória do Senhor. Todavia, o conselho da igreja não pode conceder título de emerência a ninguém. Quem faz isso é a comunidade. Então, é importante que você, no dia da assembleia, se você acha justa esta homenagem, se você acha que esses irmãos de fato serviram ao Senhor de coração, você então faça um X, porque eles estarão recebendo a partir do seu voto, tá certo? A titularidade de emerência na igreja. É um título de honraria para aqueles que prestaram por mais de 25 anos serviços à igreja. Na parte de dentro, você tem aqueles que estarão concorrendo ao cargo de presbíteros da igreja. Você tem 18 nomes, sendo 10 irmãos que estão com os seus mandatos vencendo e 8 nomes que estão sendo apresentados pela primeira vez para este pleito. Então, você ore a Deus, você tem a foto de cada um deles, você tem o nome de cada um deles, você tem algumas informações iniciais. Interessante seria se você pudesse, num culto, no momento de confraternização, na saída do culto, conversar com alguns deles, conhecê-los de perto, porque afinal de contas, você que vai dispensar o seu voto em um ou em outro. Então é importante você conhecê-los, conversar com eles, saber um pouco das suas ideias. Isso é muito importante e oportuno até mesmo para aproximação. No final você tem a página voltada para os diáconos. Você tem aí 9 irmãos para a sede e 2 para a congregação do Pilarzinho. E aí você pergunta por que é que os da congregação do Pilarzinho estão aqui? Porque eles são parte da nossa igreja e quem elege oficiais para lá somos nós. Então são irmãos de lá que estão sendo indicados e a congregação do Pilarzinho tem sido alvo, juntamente com a igreja Congregação Fani, de um investimento do conselho da igreja para que venham se organizar em igrejas autônomas, se não no final desse ano, no começo do ano que vem. E como parte deste investimento está o reconhecimento do oficialato local. Veja que são grandes os desafios, mas acima de tudo é em oração que você busca a orientação do Senhor para o exercício do seu voto no dia 30 de março. Um outro aviso que a gente tem, dentro do boletim você encontra um segundo encarte, é essa folhinha azul que retorna ao nosso boletim. Você estava com saudades dela, né? Desde o ano passado você não via a folhinha azul, é porque nós estamos retomando o Ministério de Núcleos Familiares esta semana. Então os encartes dos grupos familiares estão aqui, os endereços, os telefones para contato, os bairros onde funcionarão, os líderes, os hospedeiros, os preletores, e é uma excepcional oportunidade de segunda a sábado você congregar com um grupo menor, conhecer pessoas pelo nome, pelas suas atividades, partilhar a sua fé. Então, acompanhe pelo seu encarte as reuniões e participe de alguns destes grupos de células familiares ou núcleos familiares. Ontem foi o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Então eu queria pedir que as mulheres se colocassem em pé. Nós queremos que todas as mulheres, hoje de manhã nós já tivemos essa oportunidade, as mulheres da nossa igreja, sim, olha só, a vocês a nossa saudação. Nós queremos que Deus abençoe a vida de vocês de maneira grandiosa, e eu queria que você, homem, que está perto de uma dessas irmãs, que você abençoasse a vida dela. Eu vou orar, e eu queria que você pusesse a mão e abençoasse esta irmã, a sua esposa, filha, a pessoa que está do seu lado, do sexo feminino. Nós vamos abençoar, elas têm nos abençoado grandemente. É uma oportunidade de nós devolvermos a elas este momento
de abençoarmos essas pessoas maravilhosas por intermédio de quem Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, como vimos no culto de hoje de manhã. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida das tuas servas, por essas mulheres, ó Deus, excepcionais, que o Senhor plantou no nosso meio, ó Deus. Gente de fé, gente de amor para com a obra do Senhor, gente que tem muitas vezes assumido o papel de mãe e de pai dentro de casa, e tem levado a bom termo, ó Deus, a sua luta, confiado e sustentado no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar as mulheres da nossa igreja, ó Deus, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Nós queremos, ó Deus, que a vida delas floresça para a glória do nome do Senhor Jesus, mas também para, Senhor, a alegria delas. Nós as abençoamos, reconhecemos o valor, a dedicação que elas têm no nosso meio, e, ó Deus, o motivo especial da nossa alegria nessa hora. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, mulher, pelo seu dia especial nessa hora. Reverendo Juarez não está conosco, nosso pastor efetivo da igreja não está conosco nesse culto da noite. Ele, na verdade, ele está no Rio de Janeiro, na igreja presbiteriana do Jacarepaguá. Pastor da igreja, o reverendo Joubert, ele está fazendo 25 anos de pastorado, e o reverendo Juarez foi convidado para ser o preletor nessa ocasião especial. Lembre-se de orar pela vida do nosso pastor de maneira especial, por conta a direção da nossa igreja está atarefada com diversos compromissos, e alguns deles estão incidindo de maneira direta na vida do nosso pastor por conta da sua responsabilidade de vice-presidente da nossa denominação. Então, lembre-se de orar por isso, pela vida do nosso pastor. Um outro aviso importante: domingo que vem, dia 16 de março, nós temos um almoço da associação da nossa igreja, associação que cuida das crianças, dos nossos lares infantis. Todo mês nós temos um almoço que é destinado os seus recursos para este lar. Geralmente, muitos irmãos almoçam no domingo fora, saem do culto, às vezes 12:30, 12:45, param num restaurante, numa lanchonete. Oportunize esse momento para você estar conosco. Domingo que vem, aquilo que é arrecadado vai diretamente para o trabalho com as nossas crianças. Além do que, é uma oportunidade muito especial de você ter um tempo a mais com os irmãos da igreja, participando, confraternizando, conhecendo gente e partilhando também o pão e a salvação. Para a gente finalizar, eu queria que você orasse por duas pessoas especiais que estão passando um momento de luto na nossa igreja. A nossa irmã Nilceia, que antes de ontem perdeu a sua irmã, que estava para ter alta no hospital, e houve um revertério e acabou perdendo pelo falecimento a sua irmã, esposa do presbítero Euclides. E também pela vida do nosso irmão Zaqueu, que era diácono aqui da nossa igreja, hoje é presbítero em Foz do Iguaçu. A irmã do Zaqueu, com 26 anos, há 3 dias atrás foi diagnosticado, foi descoberta leucemia, e 2 dias depois veio a falecer. Não houve tempo, e a família está muito abalada. 26 anos, uma moça na flor da idade. Então a gente gostaria que vocês estivessem orando por essas famílias enlutadas, para que Deus as fortaleça nesse momento adverso. Graça e paz esteja com todos. Vamos abrir o livro de Salmos, 138, do versículo 1 a 8. Eu vou fazer a leitura. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste força da minha alma. Render-te-ão graças, Senhor, todos os reis da terra,
quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Esse é um momento especial da nossa igreja, onde nós fazemos o nosso ofertório, recolhimento dos dízimos e ofertas. E vamos cantar o hino 47, enquanto os nossos irmãos diáconos fazem o recolhimento das ofertas. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Chamamos as crianças à frente. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te render graça, louvar o teu santo nome, agradecidos, Pai, por esse momento, esse privilégio que tu nos dá de participarmos da tua obra, do teu reino, Pai. Graças te damos porque trazemos aqui nossos dízimos e oferta, muito pouco, Pai, de tudo aquilo que tu nos dá. E pecadores como somos, Pai, o Senhor nos conserva pela tua misericórdia, se renova a cada dia, e por isso nós te rendemos graça, agradecidos por tudo aquilo que temos recebido, mas não somos merecedores, Pai. Te agradecemos por este culto, Pai, te agradecemos por todas as famílias aqui representadas, pelos membros da tua igreja. Abençoa a eleição que está por vir aí, dos novos líderes da tua igreja, Pai, que possam vir a ser eleitos por ti, Pai, para que possam te servir com zelo e cuidado que tu queres, Pai. Nesse momento, Pai, também queremos te agradecer pelo culto infantil, para que o Senhor esteja dando toda a sabedoria à tia Luciana e a todos os membros que participam deste culto infantil, para que essas crianças sejam abençoadas, Pai, para o futuro da tua igreja, Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós, agradecidos, nos colocamos diante de ti, Pai. Amém. A tia Luciana vai passar um recado para todos. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Eu estou aqui para fazer um convite.
né, para todos os pais que têm filhos com 0 até 11, 12 anos. Na última sexta-feira, nós iniciamos os encontros do Núcleo Familiar do Alto da Glória. Aí no seu encarte, é na sexta-feira, Alto da Glória, na casa do diácono Alexandre e da Michele, que também são nossos conselheiros do departamento infantil. E durante esses 3 meses, a gente vai estudar sobre esse livro, As 7 Necessidades Básicas da Criança. E na última sexta-feira, a gente teve algo muito especial para pensar. A gente aprendeu que de 0 até 11 anos, você tem com o seu filho exatamente 572 semanas para ensinar para eles sobre o amor e o poder de Deus, entre tantas outras coisas, né? E quando a gente batiza o nosso filho aqui na igreja, é esse o compromisso que nós fazemos, né? Então, aqui nesse baldinho, tem 572 bolinhas de gude, só para a gente visualizar. E cada vez que vai passando uma semana, você vai tirando as bolinhas de gude. Então, impressiona, porque a gente olha, parece muito pouco tempo, né? E então, por isso que nós convidamos, né, as famílias a somar, então, junto com a gente. No culto infantil, à noite, a gente tem a professora Renata Soares, esposa do diácono Nélio, que já tem sido uma bênção. A gente está estudando agora uma história missionária da Nilda, Argentina, uma história verídica, e as crianças têm aprendido, então, a amar a Deus através dessa menina que conheceu o amor de Deus. Então, aqui na igreja eles aprendem, e em casa precisa aprender também, né? Os pais são os primeiros discipuladores dos seus filhos, e é a responsabilidade dos pais levarem os filhos a Cristo. E aqui na igreja, então, a gente traz esse reforço. Então, na sexta-feira, nós convidamos as famílias, então, para estar ali. Se você tem filho já com 12, 13 anos, também na sexta-feira, 7h30, aqui na igreja tem culto dos adolescentes. E caso você não possa ir na sexta-feira, de quarta-feira, também, às quartas-feiras, no Núcleo Água Verde, a coordenadora é o primeiro do encarte aqui, Andréia Trevisan. Também nós teremos uma programação especial para as crianças lá, tá? Deus abençoe. Deus.
Boa noite, irmãos e irmãs. Eu gostaria de repartir a palavra do Senhor convosco com a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Dos versos 12 até 16. A soberana vocação. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse trecho da palavra de Deus, maravilhosa doutrina e ensinamento de Paulo, tem lições muito interessantes e importantes para a nossa vida. Agora, vocês devem ter estranhado um pouco aí o título do sermão. Sai o velho, entra o novo. É que ainda estamos saindo do ano velho. Agora que estamos entrando, na realidade, no ano novo. O reverendo Orlando estava comentando o que muitas vezes se fala aqui na igreja, por exemplo, começou agora a temporada dos núcleos familiares. O coral já tinha começado um pouco antes, mas a vigília, e estamos vendo que agora que as coisas estão pegando mais velocidade. E na nossa vida nacional é conhecida essa maneira de falar a respeito da nossa vida social, que as coisas começam depois do Carnaval. E como o Carnaval esse ano foi um mês mais tarde, as coisas começaram a rodar também mais tarde. Pois a nossa vida está sempre nesta roda em que saem as coisas velhas, entram as coisas novas. Nem sempre as novas são melhores do que as velhas, mas esta é a coisa que acontece sempre. Sai o novo, entra o velho. A gente, por exemplo, que vê umas revistas, que de vez em quando vai no salão de barbeiro, tem uma revista lá que chama-se Caras. Essa revista tem uma coisa interessante. A quantidade de gente nova que aparece substituindo os velhos é muito grande, especialmente os novos casais que são renovados, né? Ou seja, sai o velho marido, entra o novo, sai a velha esposa, entra a nova, sai o novo. Tinha no tempo do cinema americano uma artista chamada Zaza Gabor, que se casou 10 vezes. Saía um novo, o velho, e entrava um novo. A outra foi Elizabeth Taylor, que também muitos conheceram, dos filmes bonitos que a gente via. Aqui no Brasil também tem alguns artistas que também sai o velho, entra o novo. E a vida é esta girândola, esse carrossel de transformações. Mas o que Paulo está falando aqui, o sentido deste trecho que nós lemos, e daquilo que no conjunto da
pregação de Paulo sempre está presente, é essa contínua transformação da nossa vida. O velho homem, a velha natureza que tem que ser suplantada, tem que ser vencida pela nova natureza em Cristo, pois o velho homem está sempre querendo renascer. Então sai o velho, entra o novo. E nós temos que aprender muito com o que Paulo nos ensina, pois ficamos olhando para trás quando devemos olhar para frente. No calendário nós temos um mês, o primeiro deles, que é o mês de janeiro. E vocês sabem qual é o significado do mês de janeiro? Janeiro não quer dizer primeiro, não. Janeiro quer dizer porta. E é o nome de um deus romano, do panteão de deuses romanos, chamado Janus. E esse Janus era um sujeito interessante, que ele tinha duas cabeças, uma que olhava para trás e outra que olhava para frente. E o mês de janeiro é assim, olha para trás e olha para frente. E a gente até chega a uma certa altura do ano e ainda que está olhando para trás, quando deve estar olhando para frente. E muitas pessoas também, no começo do ano, fazem resoluções de novo ano que não se resolvem, né? Não são resoluções, não entram em vigor. Mas o que nós temos que tomar não são resoluções de novo ano, mas sim revolução na nossa vida, transformação da nossa vida. Nós precisamos ter o que a Bíblia nos fala, uma contínua renovação da nossa vida espiritual, da nossa maneira de nos relacionarmos com Deus e, através de Cristo, com o nosso próximo. E nesse trecho e em outras partes também, mas aqui Paulo está falando de transformações. E nós queremos falar sobre, pode passar o texto, segredos do apóstolo Paulo para uma vida espiritual, uma vida vitoriosa. Paulo foi um homem que teve uma vida vibrante, teve uma vida marcante, cheia de... Uma biografia de Paulo é algo que tem os mais variados acontecimentos. Mas o mais importante não são os acontecimentos da vida de Paulo, mas a forma como ele encarou esses acontecimentos. E o primeiro que nós vemos aqui é que Paulo nunca estava satisfeito com a sua situação atual. Esse trecho ele fala assim: não que eu tenha já recebido nem obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quem está prosseguindo é aquele que não está parado no mesmo lugar, aquele que está indo para frente, aquele que não está satisfeito com a sua situação atual. E quando a palavra que se usa aqui, que Paulo usa, que tenha obtido a perfeição, na realidade não é a perfeição no sentido de não ter defeito, mas de estar amadurecido, de ter completado a carreira, porque ele sabia que sempre tinha um desafio pela frente, sempre tinha alguma coisa nova para fazer. Ele sempre via uma oportunidade de fazer o seu ministério, então ele não ficava parado, estava sempre prosseguindo. E porque a vida de Paulo era uma vida de realização,
uma vida de conquistas. O que Paulo estava fazendo nos dias é que sempre há um espaço para nós melhorarmos a nossa vida cristã. Sempre há necessidade de nós melhorarmos a nossa vida de relação com Deus, a nossa comunhão com Cristo. E ele que tanto fez, que foi um exemplo de cristão, olhava para si e achava que tinha muito a progredir ainda, e dizia: eu sou o menor de todos os apóstolos e o principal de todos os pecadores. E se houvesse alguém que poderia deitar sobre os louros, seria ele, pois ele tinha uma folha de serviços imensa. Ele tinha visto o Senhor Jesus ressuscitado. Ele havia tido visões em que se sentiu elevado até o terceiro céu. Foi o maior pregador do mundo, o maior missionário do mundo, o maior plantador de igrejas do mundo. Tinha uma vida de oração muito intensa. Foi um exímio ganhador de almas para Cristo, mas ele dizia: eu ainda não sou aquilo ou aquele que eu deveria ser. A palavra perfeição quer dizer de estar com todos os seus objetivos alcançados. Ele estava sempre achando, e com essa convicção de que nós não podemos estar satisfeitos com a nossa situação atual. E isso é uma coisa que pode acontecer com muita facilidade. A gente achar que já chegou lá. A gente achar que já está tudo muito resolvido, não tem mais nada para melhorar, não tem mais nada para ser modificado. E é aquela autossatisfação que não é muito enganosa, pois nós devemos ter esta insatisfação conosco mesmos, para que tenhamos sempre esse incentivo para buscar a melhoria na nossa vida. E principalmente com relação ao nosso caráter, porque muitas pessoas estão preocupadas com a sua reputação. O que é que estão pensando de mim? Qual é a opinião que o povo tem sobre mim, sobre esta ou aquela coisa que eu faço? Quando a pessoa madura em relação a Deus e consigo mesmo, deve estar preocupado com o seu caráter, porque o seu caráter é aquilo que Deus vê. Não, muitas vezes as outras pessoas também veem o nosso caráter, porque nós deixamos uma marca. A palavra caráter quer dizer marca. Mas o principal é que o nosso caráter, aquela marca que nós deixamos dos nossos relacionamentos, dos nossos atos, nossas palavras, seja realmente algo que seja recebido pelo Senhor como alguma coisa verdadeira e autêntica. O outro segredo do apóstolo Paulo é que ele nos ensina e que ele experimentou, é que nós devemos nos libertar do nosso passado. Nós devemos nos libertar do nosso passado. Paulo não teve só que vencer o seu orgulho, ele era um homem muito orgulhoso da sua origem, orgulhoso do seu pedigree religioso e teológico. Ele tinha sido educado aos pés de Gamaliel, ele era fariseu de fariseu, ele era da tribo de Benjamim, ele tinha um status, e isto era muito cultivado, não só por Paulo, mas por outros que se julgavam muito importantes, porque eram da nação escolhida
e eram líderes espirituais da nação escolhida por Deus. Mas ele teve que vencer quando se converteu a Jesus, teve que vencer estas coisas do seu passado. Coisas que pareciam tão boas, tão importantes, que podiam ter alguma importância humana. Mas diante de Deus, e depois ele mesmo disse, mas o que para mim era lucro, no versículo 7, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo, como refúgio, para conseguir Cristo e ser achado nele. Então ele fala aqui também no versículo 13. Quanto a mim, irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, das coisas que ele passa, deixa para o passado. Ele usa uma linguagem assim meio esportiva quando ele fala assim, é uma carreira, a carreira em que nós estamos todos como cristãos envolvidos, uma corrida. E o importante numa corrida, se há 3 coisas numa corrida, uma importante e 2, uma não importante e 2 que são muito importantes. Numa corrida, o importante não é onde você esteve, o importante é onde você está e para onde você vai. E Paulo tinha esta consciência de que a nossa vida tem que se desprender daquelas amarras do passado, daquelas coisas que nos ligam às coisas antigas, por muito importantes que elas sejam, mas ele considera tudo isso como lixo, como refúgio para atingir o conhecimento de Cristo e ser achado nele. E quando a gente olha as experiências da nossa vida, muitas vezes estamos presos a coisas do passado e com dificuldade, portanto, de ir para frente. O grande líder Winston Churchill falou que quando o presente se incomoda muito ou briga com o passado, ele compromete o futuro. Isto é muito real na vida das nações. Quando uma nação está se preocupando com o passado e não consegue resolver romper as coisas que amarram os erros do passado, os vícios do passado, ela não pode ir para frente, ela não consegue o progresso, ela não vai realizar o seu destino mais alto. E nós vimos que Paulo teve que esquecer as culpas do seu passado. Paulo foi um sujeito violento. Ele, quando perseguia os cristãos, ele foi o promotor do apedrejamento de Estevão. Assim, ele, olhando para o seu passado, poderia até dizer, eu fui um homicida. Ele em relação a Cristo, em relação à igreja, ele também blasfemava, porque ele divinizava, adorava uma ordem de coisas que já tinha se passado e não levava a sério o novo que estava, a nova realidade que Cristo tinha trazido, que
e que as pessoas que haviam se convertido a Cristo eram vítimas da perseguição feita por Paulo e por seus asseclas, e a cicatriz do pecado estava profundamente embutida no coração de Paulo. Paulo também teve que vencer as dores do passado. Ele havia sofrido terrivelmente, havia sido espancado, tinha passado por naufrágios, foi desprezado, deixado para morrer, condenado como um proscrito pela sua própria família, quando ele abraçou a causa de Cristo. Ele tinha também que esquecer a glória do passado. Paulo, na igreja, ele foi se transformando num grande líder e teve conflitos com os líderes da igreja, teve conflitos principalmente com Pedro, e conflitos muito sérios. E não vamos discutir agora quem é que... Paulo tinha razão, mas talvez não teve razão na forma do seu desentendimento com Pedro, pois isso causou dores muito grandes a outras pessoas. E havia muita coisa que ele estava armazenando, que tinha armazenado na bagagem do seu passado, mas ele sentia a necessidade de deixar para trás, deixar e esquecer. Não esquecer porque apagar da sua memória, porque a gente não apaga a nossa memória, conserva sempre o registro das coisas pelas quais nós passamos. Mas esquecer no sentido de não ser mais afetado, de não ser mais influenciado pelas coisas do passado. A palavra de Deus nos diz assim, em Hebreus 10:17, quando Deus fala: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isso não quer dizer que Deus tenha uma memória ruim. Isso significa que Deus não vai mais permitir que os nossos pecados entravem ou dificultem ou impossibilitem o nosso relacionamento com Ele. E é necessário a gente virar a folha. Mas tem pessoas com uma dificuldade muito grande, mesmo passando por muitas e muitas sessões de psicoterapia ou de qualquer outro tratamento, não conseguem se libertar do passado. O importante é que nós nos transformemos em senhores do nosso passado e não que fiquemos escravos do nosso passado. Há muitas pessoas que estão escravizadas pelo seu passado. Ficam se lembrando das coisas erradas que fizeram, das coisas vergonhosas que aconteceram na sua vida. Tudo isso Deus pode esquecer. Tudo isso Deus pode fazer com que não tenha mais valor, não seja mais cobrado de nós, não seja mais exigido de nós. Essas são coisas que para trás ficam, pois nós devemos prosseguir para o alvo. Outro segredo da vida de Paulo, um segredo importantíssimo, é que nós temos que estar devotados a um propósito. Isso é importante até na nossa vida secular, na nossa vida de negócios. Nós temos vários e vários negócios, mas temos que estar focados naquilo que realmente resolve possibilita o progresso dos nossos negócios, ter uma atitude de estar focalizado. E Paulo tinha este foco. Paulo tinha um propósito, porque
na sua vida, ele dizia: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. E tudo decorria desta realidade. Tudo na sua vida, depois que ele tomou este propósito, tudo passou a verter, a acontecer, porque ele tinha este propósito. Ele não se perdia em coisas de distração, em coisas que estragassem a realização do seu plano. O plano que Deus tinha, que ele sabia que Deus tinha propósito para que ele realizasse. É uma questão de pureza. O famoso pensador dinamarquês Søren Kierkegaard disse que pureza é ter apenas um coração. Pureza é ter apenas um propósito. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós não amamos a Deus condicionalmente, porque Ele também não nos ama condicionalmente. O seu amor é incondicional. O seu amor é total. E quando a nossa lealdade tem que ser uma e inquebrantável. É o que acontece em relação à nossa família. A nossa lealdade para com a nossa família tem que ser uma, única e inquebrantável. Isso também é o que deve ser a nossa relação com a igreja. Ter uma relação inquebrantável com essa companhia de pessoas que procuram juntas fazer o progresso da obra de Deus. Não que nós sejamos perfeitos, não que tenhamos obtido a perfeição, mas prosseguindo para o alvo, sendo perdoados, continuamente alvos do perdão de Deus para a nossa vida. É preciso ter, então, este propósito único. Paulo, qual era a única coisa para Paulo? Prossigo para o alvo. Ele punha um alvo diante de si, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra alvo, ou meta, em grego, é a palavra skopos, de onde vem a nossa palavra telescópio, que skopos quer dizer visão, ver. É quando as coisas são colocadas como o foco da nossa visão. E nós fixamos, então, toda a nossa atenção no alvo, para que possamos atingir aquele alvo e, no sentido de recompensa, o prêmio de sabermos que fomos bem-sucedidos para alcançar esse alvo. Paulo tinha um objetivo, ele fixou o seu foco neste único alvo. Muitas pessoas ficam com a sua atenção, os seus interesses, variando de uma coisa para outra como se fossem borboletas de flor em flor. É necessário a gente ter constância, a gente ter perseverança no alvo, para que nós possamos nos concentrar em uma coisa. Essa palavra, essa expressão, uma coisa, duas palavrinhas, é muito usada na Bíblia. Quando aquele moço rico foi procurar a Jesus, querendo saber como ele poderia conseguir a salvação, Jesus disse: uma coisa te falta. Uma coisa te falta. E quando nós vemos que Paulo tinha o que às vezes poderia dizer, ele tinha mente fixa. Não, ele era um homem ágil, mas ele tinha capacidade de focalizar, e tudo que ele fazia tinha bom resultado.
tudo que ele fazia a despeito das dificuldades, das intempéries, das lutas, dos inimigos, ele levava ao fim, porque isto era um resultado do seu foco que Deus havia conservado na sua mente. A vida de Paulo é como um rifle atirando uma bala em direção a determinado alvo. Para muitas pessoas, vemos que são como espingarda de chumbo grosso que espalham chumbo para todos os lados e não acertam em coisa nenhuma. E esta concentração no seu alvo, em um alvo que era a soberana vocação em Cristo Jesus, que explicava o poder de Paulo de conseguir resultados. Há um livro que eu li no meu tempo de seminário, Métodos Missionários, os de Paulo e os nossos. Então, o autor faz a comparação, o estudo entre o que Paulo acertava, fazia, e o que as missões muitas vezes erram, porque não aproveitam as lições que Paulo ensina nas suas palavras na Bíblia. E é preciso também que nós tenhamos esta focalização, colocar o nosso objetivo, mas que esse objetivo seja um objetivo que para nós claramente seja o objetivo de Deus para a nossa vida. E assim podemos comprovar se é um objetivo de Deus quando podemos responder essas perguntas. Será que este objetivo vai me levar para um relacionamento mais profundo com Deus e com o meu próximo? Será que ele vai tornar alguém mais feliz e comprometido com o Senhor Jesus? Será que esse compromisso poderá violar algum princípio? Se violar algum princípio da palavra de Deus, ele tem que ser riscado. Tem que cumprir o propósito de Deus para a minha vida, para realizar o que Deus me deu como alvo para ser atingido. Paulo, então, nos ensina que devemos não estar insatisfeitos com a nossa situação atual, que devemos nos libertar do nosso passado, não sermos mais escravos do nosso passado como grilhões que estão amarrados nos nossos pés e que dificultam a nossa caminhada. E devemos estar devotados com um coração só, não um coração dividido, mas um coração só, num só propósito. E também prosseguir para o alvo. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Este é o alvo. Mas a vida cristã foi para Paulo um drama constante de luta, de desafios, de perseguição, de confronto com todas as coisas que poderiam fazer com que uma pessoa normal desistisse e fosse fazer outra coisa na vida. Mas Paulo ensina que para nós conseguirmos a soberana vocação e o prêmio da soberana vocação, é necessário que nós não nos sintamos derrotados quando somos derrubados, que nós não nos sintamos derrotados quando somos confrontados, contrariados, e que nós não nos sintamos derrotados e, assim, também que nunca nós desistamos. Quando Paulo diz prossigo, ele quer dizer que está sempre indo para frente. E depois nós vamos ver o que significa na vida de Paulo esse progresso.
Nós podemos definir metas, que são essas metas, e vamos conseguindo, conquistando, apesar dos problemas, das dificuldades, mas é preciso ter sempre uma dedicação total, ter a inspiração, e como se diz assim, ter a inspiração, mas ter também a transpiração. Porque como é mais ou menos o que Albert Einstein disse, você é um gênio, seu gênio é 10% inspiração e 90% transpiração. Nós podemos ter essa inspiração, mas se não estivermos dispostos a trabalhar, a transpirar, a sofrer para conseguir o que nós achamos e sabemos que devemos alcançar, nós nunca vamos alcançar, vamos desistir. E esta é o segredo não só de Paulo, mas de muitas outras pessoas na história. Pessoas que conseguiram realizar coisas importantes na história do mundo, na história da igreja, de ir com determinação, com dificuldade, mas sem desistir. Vocês todos já ouviram falar de Abraham Lincoln. Sabem que ele foi talvez o maior presidente dos Estados Unidos. Mas tem algumas coisas que muitas pessoas não sabem. Em 1832, ele perdeu o emprego e foi derrotado na disputa para a legislatura do estado de Illinois. Em 1833, seu escritório de advocacia faliu. Em 1834, ele foi eleito para a Assembleia Legislativa do Estado, mas no ano seguinte sua namorada morreu e no outro ano ele teve um colapso nervoso. Em 1838, foi derrotado na eleição para presidente da Assembleia Estadual. Em 1843, foi derrotado em sua disputa para o Congresso Nacional. Em 1846, foi eleito para o Congresso, mas em 1848, perdeu a reeleição. Em 1849, perdeu a nomeação para inspetor, não conseguiu a nomeação para inspetor federal dos territórios americanos. Em 1854, foi derrotado na eleição para o Senado. Em 1856, foi derrotado para a nomeação como candidato a vice-presidente. Em 1858, foi novamente derrotado para o Senado. Uma pessoa com esse histórico de dificuldades, derrotas, mas ele não desistiu, não abandonou a sua carreira. Em 1860, ele foi finalmente eleito presidente dos Estados Unidos. Aí, quando ele chegou, as coisas não ficaram tão boas, porque havia uma situação terrível nos Estados Unidos, porque os estados do norte já tinham se convencido de que a escravidão era algo que deveria ser exterminado, e os estados do sul se aferravam à escravatura. E as coisas foram indo até o ponto que foi impossível evitar a guerra. E Lincoln, um homem pacifista, um homem que era até mesmo um teólogo. Eu tenho um livro da teologia de Abraham Lincoln. E ele teve que chefiar os estados do norte da União Americana para esta guerra, onde morreram 1 milhão de americanos. 1 milhão. Isso é muita coisa para um país que ainda não tinha uma população muito grande, deixando muito sofrimento.
e depois da guerra ter terminado e de haver conseguido a abolição da escravatura, o partido que não concordava com o que Lincoln fez pagou a um assassino para ir matá-lo. Mas o fato dele ter morrido é importante, mas é também marcante, porque consagrou tudo que ele fez. Ele morreu pelos seus ideais. Ele tinha uma convicção tão grande que ele não poderia deixar de lutar por esta coisa que ele tinha colocado como objetivo. Então, Deus tem um objetivo para cada um de nós. Deus tem um objetivo para cada pessoa que está aqui. Deus tem um objetivo para a vida de cada pessoa que está nos ouvindo. Um objetivo que a pessoa deve encarar como algo dado por Deus, como um desafio e como um privilégio, para que, então, assim nós possamos ser companheiros do Senhor Jesus na luta por um mundo melhor, mas principalmente companheiros do Senhor Jesus na luta para conquistar vidas, tirando-as das trevas para a maravilhosa luz que Ele nos deu. A história de Jesus, a história de Deus conosco, aqui na terra, vai sempre exigir de nós desafios, realizações, e nós não podemos desistir até a hora do nosso último alento, nosso último suspiro. Pois assim acontecendo, assim fazendo, nós podemos ter certeza daquilo que Paulo dizia, que iria prosseguir para o alvo da soberana vocação com Cristo Jesus e receber a coroa que está preparada para aqueles que realizam até o fim a sua carreira. Somos chamados para deixar para trás as coisas velhas, entrar na nossa vida sempre com desafios novos, não estar satisfeito com a situação atual, não estarmos escravizados ao nosso passado, estarmos devotados a um propósito divino e nunca nos sentirmos derrotados e nunca desistirmos daquilo que Deus propõe para a nossa vida. Paulo fez, ao longo da sua carreira, a encarnação de todos esses propósitos. E depois que ele foi levado para Roma, continuou durante alguns anos em Roma, prisioneiro na sua casa, ele pregava, ele ensinava, até o momento em que o imperador Nero mandou colocar o seu pescoço em cima de um cepo e o machado caiu sobre o seu pescoço. Talvez algum centurião romano, olhando assim, se é mais um cristão, mordeu o pó. Mas, na realidade, Paulo podia dizer: eu agora cheguei ao fim da minha carreira. Agora ele passou naquele ponto em que rompeu a fita. Chegou o momento da sua glorificação com Cristo Jesus. Nós não somos normalmente chamados para um sacrifício tão grande como o que o Paulo fez. Alguns missionários, algumas pessoas, alguns crentes em situações de países onde a igreja é muito perseguida passam por isso. Mas temos liberdade, temos oportunidade, temos condição de realizar esta tarefa que o Senhor Jesus nos confia. Vamos realizá-lo sabendo que estamos prosseguindo para o alvo da soberana vocação
em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Nos coloquemos em pé, entoemos o hino de número 107, Quero Estar ao Pé da Cruz. Final do hino, o reverendo Wesley nos despedirá com a bênção, e no salão social nós teremos um momento de confraternização com todos os irmãos. Louvemos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos as lições que a palavra de Deus tem para a nossa vida, de homens valorosos que foram suscitados para que o Evangelho não ficasse preso, que a cruz de Cristo fosse proclamada como salvação para todos os homens que creem no sacrifício do Senhor Jesus. Dá, Senhor, à tua igreja a disposição de proclamar e fazer conhecida essa mensagem, e de que a nossa vida, a convicção de que a nossa vida está proposta para que nós possamos ter essa carreira para atingir o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Abençoa-nos a todos, guarda-nos, dá-nos o descanso que vem das tuas mãos para a nossa vida, dá-nos também a certeza de que estamos sendo usados e podemos estar sempre prontos para fazer a tua vontade com alegria, mesmo que isso nos custe sacrifícios, mas principalmente com a certeza de que seremos recompensados com o prêmio da soberana vocação, da provação que Cristo nos dará. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
Abençoa toda a igreja em toda a face da terra. Abençoa a nossa igreja no Brasil, para que ela não se acomode e tenha sempre a disposição de buscar atingir os alvos que o Senhor tem para a nossa igreja, o nosso povo. Dá-nos a consolação do Teu Santo Espírito, dá-nos a certeza da presença de Cristo Jesus em nossa vida e dá-nos a alegria de estar sempre nesta comunhão. Amém. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as santas consolações e a inspiração do Santo Espírito de Deus estejam conosco hoje e todos os dias da nossa vida. Amém. Saudemos uns aos outros na paz e no amor do Senhor Jesus. Boa semana, reverendo. Até amanhã.